Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, Fox Finance. E hoje, a gente vai fazer a análise da Petrobras, tá? A pedido de um dos nossos seguidores lá do Instagram, Luiz. Obrigado aí pela sugestão, Luiz. E aí o tema é conhecer a empresa mais a fundo antes de comprar ou não a ação. Se você estudar a empresa, se você gostar dos fundamentos dela, da proposta de geração de valor da empresa para o acionista, aí você pode pensar em comprar ações da Petro. Talvez essa que seja uma das empresas aí mais faladas da Bolsa. Todo mundo quer saber, Petro vai subir, Petro vai cair, mas quase ninguém ou ninguém entende a fundo como que é, qual é o negócio da empresa, o mercado da empresa, para quem ela vende, como que tá as vendas da empresa, quais fatias de mercado ela tem, o que do petróleo ela vende, né? Porque a gente sabe que o petróleo são várias frações. Depois que você faz o processo de craqueamento, aquilo que era chamado de óleo, né, de petróleo, vira várias frações, gasolina, diesel, nafta, entre outros, que a gente vai comentar um pouco. Então vamos lá, vamos começar? Bem, qualquer empresa, qualquer ação que você vá analisar, não importa de qual setor ela seja, não importa qual ação é, se é empresa pequena, se é empresa grande, você começa analisando pela composição acionária, para entender quem que é o sócio majoritário, se existe um sócio controlador ou não na empresa, se o capital dela é pulverizado. E aqui no caso da Petro, a gente vê que houve uma mudança da gestão. A gestão está buscando vender as participações estatais, por exemplo. Eu vou mostrar mais à frente que a Caixa e o BNDES, eu acho, se não me engano é o BNDES, está no slide, ele vendeu a participação. E também a Petro antes mexia com o ramo de distribuição, só que ela passou ela vendeu privatizou, na verdade, as atividades de distribuição dela, que virou a BR Distribuidora, que é uma empresa. Então, com isso, ela ficou mais enxuta em termos de estrutura de capital, e ela conseguiu focar mais nas atividades que ela exerce mesmo com qualidade, que é a exploração e produção de petróleo e derivados. E aqui a gente observa que o controle ainda é do Estado, né, da União. Temos como sócios majoritários aí o governo, que ainda é um empecilho, né, para a gestão, porque como o governo é majoritário, está muito sujeito à mudança de funcionário, mudança de presidência da empresa. Então isso faz com que ela se torne um pouco mais vulnerável. E aí a gente vê que o petróleo ele não é nosso. A maior parte das ações ela é propriedade de investidores não brasileiros, aí representado em laranja nesse slide. 40,59% são investidores estrangeiros. E o grupo de controle, que é o grupo que detém a maior fração das ações ordinárias da empresa, é o governo federal. A gente vai ter que ele vai deter mais de 50% das ações ordinárias, que são as ações com direito a voto. Nesse gráfico em pizza que eu trouxe aqui, a gente tem todas as ações. Por isso que o governo está com controle de 36,75%, porque engloba também as ações preferenciais, que não dão direito a voto. Tá certo? Essa é a estrutura de capital da Petro em março de 2020. É necessário que você tenha em mente isso em primeiro lugar. E o free float que está aqui, que nada mais é do que o capital em circulação, ou seja, quantos por cento das ações estão em circulação, ele é razoável, de 63,25%. Isso garante segurança se você for fazer uma compra de ações da Petro, porque vai te permitir comprar ou vender de forma muito mais fácil. Você não vai pagar tanta diferença entre o preço de compra e o preço de venda, que é o que a gente chama de spread, tá certo? A Petrobras é uma das ações mais líquidas da bolsa, se não a mais líquida. E por fim, o que a empresa faz, né? A gente já comentou o início, agora, por fim não, a gente ainda está longe do fim. Começando a análise agora. Mas o que a empresa faz? Vamos lá.
ela se dedica à exploração, produção e refino de petróleo e gás, principalmente petróleo. Mas ela tem uma carteira sólida também em produção de gás e gás liquefeito, que é o GLP. E ela pretende aumentar o CAPEX, que seria os gastos em capital, do inglês, né, Capital Expenditure, em energia eólica e solar nos próximos anos, porque ela está buscando remodelar suas atividades para ficar menos dependente do petróleo, da extração, e passar a diversificar mais o portfólio em energias eólica e solar, que são as tendências aí para um futuro. O diesel representa 51% das receitas com vendas de derivados no mercado interno. Então, esse é o produto, né, vamos dizer assim, essa é a fração aí do petróleo, o diesel, que representa a maior parte das vendas da empresa dentro do território nacional. E no quarto trimestre de 2019, ela registrou um recorde de produção, produziu mais de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia, certo? Então isso é positivo, indica que a empresa realmente está tendo mudanças positivas na gestão e que eles estão conseguindo deixar a empresa mais enxuta e otimizar a produção, aumentando a produtividade, cortando os custos e deixando a empresa mais barata e mais acertada. E a exportação de petróleo aumentou 11% em relação ao trimestre anterior de 2019 e 38% comparativamente ao trimestre de 2018. Em novembro, a exportação da Petro atingiu o nível recorde, como eu citei anteriormente, de 767 milhões de barris por dia, uma produção bem alta. E o lifting cost dela, que é o custo de extração, eu tenho uma análise no perfil do Instagram, @fox.finance, onde eu fiz uma análise da PetroRio e eu expliquei esse conceito de lifting cost. Se você quer ver sobre essa outra empresa, eu sugiro que você vá lá no Instagram, siga o nosso perfil e está lá em destaques a análise da PetroRio, tá bom? E o lifting cost da Petrobras é cerca de 6,5 dólares o barril no quarto trimestre. É um custo bem mais baixo em comparação com a PetroRio, porque é uma empresa muito maior. Então, como é um setor de commodity, quanto maior é a empresa, ela ganha custo, ela reduz o custo de escala, né? Como ela fica mais escalável, fica maior, o custo por barril vai diminuir naturalmente. Então, a PetroRio, ela está conseguindo fazer um lifting cost de cerca de 19 dólares o barril, tá com meta para reduzir esse custo a 16 dólares o barril, e a Petro, que é uma empresa 1000 vezes maior do que a PetroRio, tem esse custo muito mais baixo, que é de 6,5 dólares o barril. Tá, joia? Aqui é o market share e a utilização dos ativos da Petrobras. Aí o diesel, a gente vê que ela teve um decréscimo no market share de diesel no mercado interno, na gasolina também, mas isso é explicado por conta dos fatores macro, a redução da atividade, até decorrente aí do fim do ano e da redução dos preços no mercado internacional e nacional também. E aí os investimentos nominais da Petro, histórico, a gente percebe que a maior parte do investimento dela é em exploração e produção de petróleo, seguido pelo refino, gás e energia e outros. Então ela foca mais em exploração e produção. O refino nem tanto. Ela está buscando focar mais nesse primeiro que eu citei, exploração e produção, e vender as refinarias para otimizar os custos. Aqui está o CAPEX dela, os investimentos que ela fez em 2019. A meta de 10 a 11 bilhões foi atingida e a gente tem aí, evidenciando o que eu expliquei, que é uma empresa focada em exploração e produção de petróleo. Ela não foca tanto nas outras partes, em refino, em distribuição. Ela vendeu a parte de distribuição e está buscando vender as refinarias também, para focar realmente no que a empresa é boa em gerar lucro, que é exploração e produção. Se ela ficar diversificando muito, ela não vai conseguir operar bem em cada etapa
do petróleo, tá certo? Aí a produção de óleo e de gás natural ao longo dos anos, dos trimestres, aliás. Petróleo e gás, aqui você pode observar que a maior parte do petróleo que ela produz é extraído do pré-sal. Então é uma empresa que está focando no pré-sal. O pré-sal ele é uma camada da formação geológica onde a maior parte do petróleo se encontra. E existe também outras frações, outras regiões da geologia da Terra que você também pode encontrar petróleo. Tem águas ultraprofundas, águas profundas, rasas e terra. Mas se você for observar a proporção, o pré-sal domina muito. Então a Petro está focando muito no pré-sal, tá? Ela está focando em adquirir campos, plataformas de exploração, principalmente em regiões de pré-sal, que são as regiões que ela consegue otimizar a produção. O gás natural ele vem logo atrás, né, da produção de petróleo e gás líquido, e isso é a produção no Brasil, e a produção no exterior está bem menor, até porque a empresa está buscando vender alguns campos internacionais para reduzir a sua dívida e otimizar a produção nacional. Aqui eu mostro as frações de petróleo que a empresa produz, né? Pode observar que o diesel ele responde pela maior fração entre os outros compostos. Você vai ter depois do diesel a gasolina, o óleo combustível, depois a nafta, o gás liquefeito de petróleo, o GLP, querosene de aviação, que é um óleo mais denso, mais pesado, e outros derivados de petróleo. E aí aqui em 2018 e 2019 a gente observa que a produção tanto do óleo quanto do gás ele aumentou um pouco. A gente teve um leve aumento aí, evidenciando uma melhora de produtividade da empresa. Não muito, mas discreta. Aqui a produção de óleo e gás, se a gente for comparar com o quarto trimestre de 2018, o trimestre de 2019 a gente teve um acréscimo de 14%, que é algo muito bom. Tanto o aumento da produção de gás quanto de óleo, que é o principal componente da produção, da extração da Petro. E no trimestre anterior de 2019 a gente também teve um aumento, né, comparativo, cerca de 5%, que evidencia melhoria do processo produtivo da empresa. E aí a produção no pré-sal, observa aí vocês como que a produção no pré-sal ela corresponde por muito mais participação do que nas outras regiões, como em terra, em água rasa, em poçal, água ultra profunda, que são as outras localidades de extração de petróleo que eu expliquei no slide anterior. Você observa aí que no quarto trimestre de 2019, 64% da produção de óleo em território brasileiro ela era do pré-sal, então é uma região muito importante. E a empresa, a Petrobras, ela vem ganhando mais participação em campos de pré-sal, porque é lá onde ela consegue extrair a maior parte do óleo, tá certo? E Búzios ganhou uma relevância muito grande no pré-sal, porque é a área, é o campo, na verdade, do pré-sal, é o maior do mundo, eu acho. Se não me engano, não existe outro campo onde você consiga extrair tanto petróleo de forma tão fácil e tão barata. Então a Petro está com 90% de participação no campo de Búzios, aí lá ela tem as plataformas de extração dela, e 10% desse campo de Búzios é propriedade chinesa. Mas a Petro ela aumentou a participação nesse campo e você observa que ele teve um acréscimo imenso na produção de barris de óleo por dia, tá certo? Aí a gente tem nessa imagem aqui à direita o campo de Lula, outros campos do pré-sal e o campo de Búzios, evidenciando aí um aumento de 20% em comparação com 2018. Lembrando que é milhões de barris de óleo por dia, tá? Não é por ano não. Então esse acréscimo aqui parece pequeno, né, de 300 mil barris de óleo por dia, mas por ano é um valor realmente significativo. Aqui a valorização do Brent, que é o petróleo, e a depreciação do real. Isso vai explicar
em parte, os resultados da empresa, né? Ela reportou um bom lucro aí no último ano, em 2019, cerca de 40 bilhões de lucro, que é um lucro imenso. Se não me engano, foi o maior lucro da empresa, histórico. E a gente teve uma leve desvalorização do Brent, do petróleo, e o câmbio ele se desvalorizou. Então, o que explica esse aumento do resultado da Petro no ano anterior, em 2019, é principalmente essa desvalorização do real frente ao dólar, porque isso faz com que a empresa tenha um aumento da receita, né, já que ela vende o barril em dólar. Aqui a gente tem aí a receita de vendas, caiu em comparação com 2018, cerca de 8 bilhões, mas, como eu expliquei anteriormente, como houve a desvalorização do real, isso compensou a redução das vendas da empresa. Então, como ela vendeu menos devido à queda do Brent, do preço do barril, a receita dela não caiu tanto por conta da desvalorização do real, que serviu como um fator para contrabalancear isso aí. O EBITDA aumentou em comparação com o ano anterior. O lucro líquido, como eu citei, aumentou muito, 40 bilhões. Parte desse lucro, 16 bilhões, é de lucro não recorrente. O que significa isso? Lucro de venda de ativos. Então a empresa, na verdade, ela teve um lucro de 23 bilhões, mais ou menos, se você for tirar as vendas de ativo imobilizado da empresa, tá certo? Que não são vendas que vão continuar ao longo dos anos. Porque, como eu falei, ela está buscando reduzir a sua estrutura de capital e otimizar o custo do capital. Para ela fazer isso, ela está vendendo muitas coisas, muitos ativos, ela está se desfazendo de ativos que não conseguem gerar retorno em cima do custo de capital próprio deles. Então, por conta dessa venda, ela reporta como lucro. Então, ela fez uma vendas totais de 16 bilhões em 2019 e reportou isso como lucro. Então, na verdade, o lucro líquido dela operacional foi de cerca de 23 bilhões, tá certo? Aí você adiciona esses 16, fecha 40, que é o que a empresa reporta no livro de contabilidade dela. O fluxo de caixa aumentou também por conta das vendas, né? Como eu já expliquei, tem esse fator dela receber parte dessas vendas em caixa. Custo de extração caiu muito em comparação com 2018, caiu de 10,9 dólares o barril para 9,6, valor, uma queda muito boa, redução de custos boa para a empresa. E as despesas gerais administrativas praticamente se manteve, não teve nenhum aumento grotesco. E o EBITDA ajustado, a gente observa que o EBITDA de exploração e produção, de fato, ele é muito, mas muito maior do que os outros, do que o EBITDA gerado nas outras atividades. Você observa que no quarto trimestre de 2019, o EBITDA de exploração e produção é cerca de 8,8 bilhões de dólares, tá certo? Na área de refino, ele foi de 1,6 bilhões. E em gás, na produção de gás e geração de energia, ele se encontra em 200 milhões, né? 0,2 bilhões de dólares. Então, isso evidencia que a maior parte do lucro da Petrobras ela vai vir da exploração e da produção. O lucro líquido, né? Como eu já expliquei, um leve aumento do lucro líquido recorrente. Ele diminui um pouco, porque se a gente for observar aqui, ó, nesse slide, se você tirar 16 bilhões desses 40 bilhões, você vai ter o quê? 24, 23, porque é 16 e uns quebrados. Então você fica com uns 24, 23 e poucos bilhões de lucro, né? Então, em comparação com 2018, até reduziu um pouco, mas por conta desses eventos não recorrentes, não operacionais, ele teve um aumento. Então aqui você vai ter o lucro líquido reportado em verde, que ele de fato aumentou, e o azul, que é o lucro líquido recorrente, ou seja, o lucro líquido das atividades operacionais, ele reduziu um pouco. A desvalorização do petróleo impactou, né, a margem, como eu expliquei, e o aumento da produção no pré-sal e os menores custos e melhores margens atenuaram o efeito.
por ela conseguir aumentar a produtividade, ela teve um efeito reduzido aí da depreciação do Brent. Aqui eu mostro o fluxo de caixa da empresa, a gente vê que a geração operacional e os desinvestimentos aqui, que seriam as vendas de refinarias, vendas de ativos, contribuíram, deram um efeito caixa positivo. Os investimentos da empresa em CAPEX removeram parte desse efeito. Aqui a gente tem a aquisição do excedente de cessão onerosa. O que significa isso? A compra da participação excedente no campo de Búzios. Principalmente, ela aumentou a participação no campo de Búzios, como eu expliquei, e passou a ter 90% do controle da exploração. Aqui a revisão, que é uma revisão de contrato, que teve um efeito caixa positivo. Captações da empresa, financiamentos no valor de 29 bilhões. Ela amortizou bastante também de dívidas, então isso é muito positivo, porque a empresa sai de um passado de endividamento, de um passado de lava-jato, que eu vou mostrar também, um passado de ser usada para fazer pedalada fiscal, a empresa ser usada para desviar dinheiro. Então a gente saiu disso e a empresa está conseguindo pagar as dívidas que ela fez, né, que ela teve que incorrer por conta desses eventos de corrupção que ela acabou sofrendo há uns anos atrás. E aí outros, e o saldo final de caixa em 2019 ainda tem uma posição confortável em caixa, tá? 30 bilhões de saldo em caixa. Diminuiu um pouco em comparação com o ano anterior, mas é porque a empresa tem muita dívida, então ela tem que pagar, comprometer o caixa com essa dívida. E aqui a mudança de perfil do endividamento da empresa, do financiamento. A gestão está buscando aumentar o prazo da dívida e reduzir o custo, e o que essa imagem mostra é justamente isso. Que ela está aumentando o perfil, está reperfilando a dívida. Antes você tinha uma dívida de curto prazo e agora a empresa está buscando renegociar para essa dívida ser de longo prazo e reduzir a taxa média do financiamento, que em 2018 era de 6,1% ao ano e em 2019 passou a 5,9% ao ano. E aqui o que eu falei, que em grande parte afetou a empresa também, em termos de endividamento, que é a Operação Lava Jato, né? Que já foi ressarcido até o momento, um total de 4,1 bilhões de reais que foi retirado da empresa, que já foi isso que já foi comprovado. A investigação ela continua, então pode ser que haja mais recursos a serem ressarcidos aí para Petrobras ao longo dos próximos anos. Vamos ver aí como é que vai andar essas investigações, mas isso que eu estou mostrando aqui tá lá no RI da própria empresa, tá? Todos esses slides aqui que eu estou mostrando, eles estão lá no RI da Petrobras, na apresentação, no release de resultados. Então, se você tiver dúvida, basta você acessar o RI e conferir por você mesmo. Mas aqui está tudo provado já, tá? Isso aqui foi comprovado, não tem nem o que discutir. Então, a empresa realmente ela foi afetada por conta disso. Isso aí é um fato. E a redução da dívida, né? Como eu expliquei, a empresa está buscando reduzir o endividamento que estava muito elevado mesmo. E aqui a gente observa a dívida bruta que veio caindo um pouco. Esse IFRS 16 é uma norma contábil, eu não vou explicar nesse vídeo porque é outra aula, mas eu posso explicar no futuro. O que importa aqui é você ver que a dívida bruta da empresa está reduzindo, tá? O indicador de alavancagem medido pela dívida líquida sobre EBITDA também está reduzindo ao longo dos anos. Em 2019 a empresa conseguiu fechar ali entre 2,5 e 2. Veja você como em 2015 esse índice estava muito maior. E se você for analisar anteriormente a 2015, se você pegar 2013, 2014, esse índice, o dívida líquida sobre EBITDA, ele vai estar cerca de 7, acima de 7, que é um valor muito elevado. Então indica que a empresa estava muito endividada, estava em uma situação muito delicada. Então ela está conseguindo sair desse perfil de endividamento bruto elevado
né, para um perfil de dívida controlado. Isso é positivo também. Aqui a gente observa o crescimento da base acionária e uma ampliação do free float, como eu expliquei no primeiro slide, por conta das vendas que o Estado está fazendo de ações. Então, por exemplo, a Caixa ela se desfez de 1,9 bilhões de dólares em participação na Petrobras no dia 26/6/2019, e o BNDES ele se desfez de 5,2 bilhões de dólares no dia 5/2/2020 de participação na Petro. Então isso é muito positivo, porque a empresa passa a deixar de ter uma gestão estatal e passa a ter uma gestão privada, não só privada, de capital pulverizado. A gente passa a não ter um sócio só, a empresa passa a ter o capital pulverizado, diluído, e isso melhora em muito a gestão, porque se antes o Estado fazia o que queria com a empresa, né, ele passa agora a não, ainda tem controle, ainda faz o que quer, mas ele passa cada vez mais a ter sócios privados, capital privado na empresa, que é o que de fato vai fazer crescer a empresa. O Estado ele não é feito para gerir empresa, né? Ele é feito para organizar, gerir, facilitar e viabilizar a vida na sociedade. Ele não é feito para gerir empresa. Então a gente vê que as empresas que têm gestão estatal, elas têm resultados muito ruins mesmo, salvo algumas que elas conseguem ter uma gestão até ok e ter um majoritário estatal. A BR Distribuidora, como eu disse, ela foi separada, né? As atividades de distribuição foram segregadas da Petro, e aí a Petro arrecadou 2,6 bilhões de dólares com isso, e aí surgiu a BR Distribuidora, tá? Foi a primeira privatização de empresa estatal via mercado de capitais do Brasil. Muito positivo, muito legal a iniciativa, e a gestão da Petro atual está melhorando em produtividade, está melhorando em estrutura de capital, está mostrando resultado na redução do endividamento. Então, até agora é análise positiva, tá? E as perspectivas para 2020 e para os próximos anos? Vamos comentar um pouco como é que a gestão enxerga a empresa nos próximos anos. A produção em 2020 em linha com as metas operacionais para o ano é que vai haver um leve declínio de 0,2%, né, por conta da exploração e produção se reduzir um pouco. Confiabilidade, integridade e segurança. O que significa isso? São campos ou plataformas que a empresa vai colocar o pé no freio um pouco com a produção, com a exploração, para ela fazer manutenção dessas plataformas, desses campos, desses equipamentos, para que ela consiga nos próximos anos ter o desempenho máximo dessas áreas, tá? Então isso aqui é meio como se fosse uma manutenção, onde ela para um pouco de produzir, mas nos próximos anos ela vai conseguir ganhar de volta esse decréscimo que ela vai acabar sofrendo por conta da manutenção. E um ganho de 0,1 milhões de barris de óleo por dia vai vir do ramp-up, do ramp-up. O que seria esse ramp-up? É o tempo que a empresa leva para quando ela adquire outra empresa, ela conseguir produtividade esperada. No caso da Petrobras, é o tempo que ela vai levar entre uma aquisição e ela atingir a produtividade máxima em um campo ou em uma plataforma. Então, o ramp-up de Berbigão e Sururu, na plataforma 68, de Atapu, que é a plataforma 70, e Lula, plataforma 67, ela espera que vai ter um ganho de 0,1 milhões de barris de óleo por dia, e a meta para 2020 é que a produção caia um pouco, né, de 3 milhões para 2,7 milhões, por conta desses fatores, tanto do declínio quanto da manutenção. Aqui o custo de extração no Brasil.
como eu expliquei, ele caiu, né? O custo de extração e o de afretamento, que seria levar o que você extrai até o destino, que é outra história, não é a extração. Mas os dois reduziram cerca de 12% em comparação com o ano anterior, que é positivo. Aqui a gente vê do lado direito dessa imagem, muito legal essa imagem, que explica a produção, o custo da extração, né, em cada parte onde você consegue extrair o petróleo. Aí você observa aqui no pré-sal a redução do custo foi muito boa, quase de $1 por barril. Então em 2018, para você extrair petróleo no pré-sal, o barril ficava custando $6,5, né? E em 2019 o barril passou a custar $5,6, então reduziu bastante o custo de extração. Já nas águas profundas não se alterou muito, em terra reduziu um pouco, até bem, né? E em águas rasas esse custo aumentou muito, porque a empresa ela não está mais focando muito em produzir petróleo em águas rasas, em extrair nessas águas, tá certo? Então ela está mudando aí o perfil dela, o foco para o pré-sal. Aqui o ramp-up dos novos sistemas, né, justificando o crescimento da produção da empresa. Aqui a gente tem em Búzios as plataformas. A P74 tem 5 poços, a P75 4, então observa como ela tem vários poços de produção de petróleo aqui na plataforma de Búzios. Aqui em Berbigão e Sururu, que é a recém-adquirida, que a gente explicou anteriormente, onde ela prevê um ganho de produção aí de 100 mil barris de óleo por dia. Em Lula, ela tem também essas plataformas 67 e 69, com 4 e 6 poços em atividade. Então ela espera esse ramp-up de 8 plataformas em 2019, né? E as perspectivas de 2020 é a 77 atingir a capacidade de produção em janeiro, que já passou, então provavelmente ela já adquiriu. Geralmente quando essas previsões de capacidade elas não são cumpridas, geralmente no máximo elas são cumpridas no próximo mês, ou um mês depois, 2 meses. Então provavelmente ela já conseguiu atingir a capacidade de produção esperada, tá? Expectativa de atingir a capacidade da P66 também e operacionalizar a 70. Então você observa que a empresa ela adquiriu outras plataformas, aumentou a participação no pré-sal e ela está esperando já em 2020 conseguir atingir o máximo da capacidade produtiva dessas plataformas, tá certo? Essa foi a visão geral aí da Petro, a minha análise da empresa. É uma empresa que ainda é gerida pelo Estado, né? Tem como sócio controlador o governo. Melhorou muito a gestão de 2015 para cá. Ela vem reduzindo o endividamento, como a gente viu. Está tendo um aumento de produtividade. Está tendo uma otimização dos custos. Está focando mais no que ela é boa, que é explorar e produzir petróleo. Está reperfilando a dívida. Ou seja, está saindo de uma dívida de curto prazo para uma dívida de longo prazo e reduzindo a taxa da dívida, né? Está aumentando, está se tornando uma empresa mais enxuta, está vendendo ativos que são onerosos, que não dão retorno sobre o custo de capital, né? Então a perspectiva para os próximos anos que eu vejo da empresa é boa. Não dou recomendação de investir ou não. Se você viu e gostou da análise, quer estudar mais ou se sente seguro, é uma decisão sua, não é a decisão minha. Eu não dou recomendações porque a gente não sabe qual empresa que vai subir 200%, qual empresa que vai subir 1000% no ano, né? Isso aí é chute. Quem fala que sabe, não sabe. Você vai ver, toda vez alguém vai falar que previu uma empresa que ia subir, por exemplo, a Magazine Luiza. Um monte de gente, eu comprei Magazine Luiza, eu previ. Mas é uma coisa que não tem como você prever. Tem como você analisar a empresa, ver que ela tem potencial, é boa, e tem como você investir e esperar pelo melhor. Ela pode entregar um resultado muito bom ou não. No caso da Petro, é uma empresa muito grande, uma empresa de 220 bilhões de valor de mercado,
Então não compre uma empresa desse tamanho achando que ela vai dobrar de valor da noite para o dia. Não vai. Você não vai comprar uma Vale, uma Petrobras e a ação vai deixar de ser R$ 20 e passar 40. Ou da Vale deixar de ser 40 e passar para 80. Não vai. Isso não vai acontecer. Uma empresa muito grande assim, ela não dobra de valor fácil. Tá certo? Então se você vai pensar em investir na empresa, na Petrobras, saiba dos seus objetivos, o que você espera da empresa. Não invista no escuro, não invista vendo recomendações de compra ou venda, de casas de research, que eles não fazem nem 1% da análise que eu fiz nesse vídeo, isso eu te garanto, porque eu já olhei todas as análises, todos os relatórios que tem disponíveis aí na internet, no mercado, e você não acha ninguém para analisar a empresa, para te mostrar o que a empresa produz, quais ativos ela realmente tem, igual eu fiz aqui no vídeo. Então, se você não entender a empresa, fica difícil. Realmente os números eles são só reflexo do que a empresa é. Então, se você não entende o principal, que é o que gera os números são só os números. Os números não vão servir para nada. Você olha a contabilidade da empresa, ela só vai refletir as ações que a gestão tomou. Se você não entende como que a gestão está agindo, como que a gestão pretende agir nos próximos anos, você não vai. Não adianta você saber ler a contabilidade da empresa, tá? Então é importante ficar esse recado aí. Se você gostou da análise, siga o nosso canal, se inscreva. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo de análise aqui da Petrobras. E também temos mais conteúdo lá no perfil do Instagram, que é @foxfinance. Tá joia? Um abraço.